novamente na casa do Senhor para vivermos esse momento importante, um momento de louvor e um momento de palavra. E por que esse momento é importante? Porque quando a igreja está reunida, é quando o corpo de Cristo está em conexão com o próprio Deus vivo. Por isso que devemos estar presencialmente aos cultos, tá? E hoje eu quero pedir para você um pouco de compreensão, né? Nós estamos com uma pequena adversidade nas máquinas de ar aí atrás, então deve estar fazendo um pouco mais de calor que o de costume. Mas essa semana a gente vai resolver tudo, vai dar tudo certo. Então estava previsto, mas funciona assim. No mundo nós temos adversidades e temos que prosseguir, não é verdade? Amém? Então aproveite agora, dê uma boa noite, não se mexa muito para a pessoa que está do seu lado. Só vire o rosto assim, ó. Boa noite, boa noite, boa noite, pronto. Que aí já não se agita muito, né? Sei que você se empolga para poder falar, isso é bom demais. Mas pronto, show de bola. Quero dar as boas-vindas a você que está vindo a primeira vez aqui na nossa igreja, dizer que é uma grande alegria ter você aqui conosco. Eu quero agora no nosso momento de oração, orar com você, por nossos familiares, e também orar agradecendo a Deus pelo pastor Erasmo, tá? Graças a Deus, ele recebeu alta agora há pouco do hospital, para a honra e glória do nosso Deus. Então, uma grande alegria, nós vamos orar agradecendo também esse irmão em Cristo, uma pessoa maravilhosa, a dona Mazé também, esposa dele. Então nós vamos orar por nós, nossos familiares, vamos orar também pelo pastor Erasmo, pela família dele. Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por esse momento aqui na tua casa, em que hoje viemos de livre e espontânea vontade, para poder te louvar, te adorar e ouvir a tua palavra. Hoje, Senhor, queremos de forma humilde te fazer alguns pedidos, e também te agradecer, Pai, te agradecer pela vida que tu nos deste, pelo teu sacrifício de morte na cruz, por todo o teu amor para conosco, por toda a tua misericórdia e pelo teu perdão. Hoje, Pai, queremos te agradecer pela bênção da vida do pastor Erasmo, esse meu irmão em Cristo, que hoje recebeu alta do hospital. Obrigado pelo teu amor, Senhor, e pelo cuidado para com ele. Abençoa para que ele possa se recuperar bem, Paizinho, no nome de Jesus. Queremos, Pai, também te pedir por nossas vidas, Senhor, por saúde a cada um de nós e também a todos os nossos irmãos que estão enfermos, que precisam de Ti, Senhor, que Tu possa agir, Pai, e curá-los no nome de Jesus Cristo, e que Tu possa nos dar muita saúde, a fim de que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra, no Teu amor, e levando esse amor para mais e mais pessoas. Pai, queremos Te pedir também as Tuas bênçãos sobre os nossos trabalhos, porque de lá tiramos, Pai, o sustento dos nossos lares. Abençoa o lugar onde trabalhamos, Senhor, e que possamos tirar de lá o sustento dos nossos lares e o investimento na Tua obra. Pai, queremos Te pedir a Tua proteção. Nos guarda, Senhor, do inimigo e nos alerta, Senhor, para as armadilhas, para que possamos nos desviar, nos livrar, e a fim de que possamos viver em comunhão contigo, Senhor. Nos livra também, Pai, de acidente, qualquer tipo de problema, de doença, qualquer tipo de acidente, onde quer que nós estejamos, Paizinho. Nos protege e nos guarda, Pai. Pai, queremos Te pedir também que Tu possa ganhar os nossos parentes para Ti, Senhor, e que Tu nos use, através do nosso testemunho, para que eles possam se render a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nos usa, Senhor, para levarmos a Tua palavra a todas as pessoas que conhecemos, em todos os lugares onde nós possamos visitar, estar, trabalhar, estudar, tudo por louvor da Tua glória, Pai. Te pedimos, Senhor, também pela paz em Jerusalém, Senhor. Te pedimos, Pai, pela vida dos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que eles possam olhar com carinho para o povo, com zelo, Pai, e que Tu dê sabedoria a cada um deles para que governem de forma justa esse país. Pai, agora Te pedimos a Tua sabedoria, o Teu entendimento, o Teu direcionamento, para que possamos receber a Tua palavra e que assim, Senhor, possamos praticá-la para o louvor da Tua glória. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Domingo retrasado nós vimos
que o Senhor cumpre as suas promessas. Foi isso? Você lembra? Esse foi o quarto fato acerca do Senhor. Nós vimos também que Deus deseja de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus servos, a obediência. A obediência é o princípio para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. Esse foi o quinto fato. Hoje nós vamos continuar e vamos conhecer mais do Senhor. Por isso, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 4. Salmos, capítulo 5, versículo 4. O texto diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Esse versículo nos traz um grande conhecimento acerca do nosso Deus, do nosso Senhor. A primeira coisa que nós observamos ao ler o versículo é que Deus não tem prazer na injustiça. E o que significa não ter prazer na injustiça? Significa que Deus não se agrada daquilo que não é justo. Mas o que é justo? Deus, nós vimos que Deus sabe de todas as coisas, é ou não é verdade? Nós vimos lá na primeira parte de Conhecendo o Senhor, que Deus conhece todas as coisas, sabe de tudo, Ele tem poder e controla de onde Ele está todas as coisas. Deus criou o princípio da justiça, que é baseado em todas as leis que Ele gerou no mundo, que vai fazer com que nós possamos aproveitar ao máximo da criação. A justiça é a palavra de Deus, é o acesso que nós temos a tudo que Deus criou, baseado no que Ele limitou ao nosso conhecimento. Porque existem coisas dentro da justiça de Deus que nós não conseguiríamos compreender, e isso Ele deixou para Ele, Ele deixou com Ele. Uma das coisas é o dia em que nós partiremos, que nós morreremos. Imagine se nós soubéssemos o dia que nós iríamos morrer, nós não suportaríamos viver. Muitos de nós sequer conseguiríamos levantar da cama, sabendo que no dia seguinte nós partiríamos. Por isso que Deus reservou a sua justiça limitada às Sagradas Escrituras. Então, para nós, até o conhecimento que nós temos, Deus não tem prazer em tudo aquilo que vai contrário ao que Ele nos diz na sua palavra. Esse é o ponto-chave. Em seguida, nós temos um aposto, que é uma informação adicional ao versículo. Podia finalizar aqui: Deus não tem prazer naquilo que está diferente da sua palavra, do que consta na sua palavra, da sua justiça. Mas ele continua, de forma muito incisiva, ele diz, muito certeira: contigo o mal não pode habitar. E o fato de dizer que o mal não pode habitar, é dizer que Deus não consegue conviver com o mal. Deus não consegue estar junto ao mal. Ele não consegue compartilhar nada com o mal. Ele não vive nada, absolutamente nada no mal. Ele é separado da maldade. E esse texto nos traz uma essência grandiosa de Deus. E a essência é que Deus nos ama, mas Ele não é a favor do pecado que praticamos. Deus nos ama, mas Ele não é a favor do pecado que praticamos. E se nós pararmos para analisar e entender isso de uma vez por todas, o fato de Deus nos amar não significa que Ele vai apoiar o que a gente faz de errado, não. É muito pelo contrário. Alguns de nós achamos que, Deus me ama, então Ele vai me perdoar. Está tudo certo, vou seguir em frente. E a gente acaba ficando numa zona de conforto, tranquilo e calmo. E isso é muito perigoso. Deus não quer que exista essa zona de conforto para cada um de nós.
O pecado, ele deve nos incomodar, e muito. O negócio está tão maluco, está tão doido, que tem gente, não é aqui, tá, gente? Eu vi um cara dizer que conhece outro cara, que o cara estava orando. Olha só que loucura. Ele estava orando para o cara que ia pagar propina para ele, Deus tocar o coração do cara para aumentar a propina. Tu já pensou a loucura que está? Isso é insano. Isso não é, doido é pouco para esse cara, gente. Tem gente adulterando e achando que é normal, roubando achando que é normal, falar palavrão achando que é normal, brigar achando que é normal. Não, mas Deus me ama. E o amor de Deus é incondicional. Precisamos entender de uma vez por todas que o fato de Deus nos amar não significa que Ele é a favor dos nossos pecados. Porque se assim fosse, nós viveríamos pecando deliberadamente, à torta e à direito. Porque não faz sentido. Imagina um jovem viver um amor proibido e dizer: ô Senhor, abençoa esse meu relacionamento. Loucura, é insano. Outros podem pensar: Deus me ama e aceita como eu sou. Cara, isso é a maior mentira do mundo. Isso aqui não sabe nada de Deus, não conhece nada de Deus, a pessoa falar isso, que Deus me ama e me aceita como eu sou. Vou reformular, a frase não é essa que tem que ser dita. A frase tem que ser dita a seguinte: Deus me recebe como pecador. Ele realmente nos recebe como pecador. Na condição que nós estamos, no momento que Ele nos recebe como pecador. Mas, a partir do momento que Deus nos recebe como pecador, por meio de Jesus Cristo, a partir dali, todo pecado que praticarmos, nós daremos conta diante do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Ele não é a favor. Ele não vai ser a favor. E não adianta você criar situações, porque você e eu não somos Deus. Não adianta você achar que pelo fato do amor de Deus ser infinito, que nós não seremos julgados. Nós seremos julgados. Olha só o que o livro de Hebreus fala, capítulo 10, versículos 26 e 27. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, isso significa adoidado, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que se nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente não vai viver pecando deliberadamente. Esse texto aqui é um verdadeiro marco na vida de uma pessoa. Se você quer saber se você recebeu Cristo verdadeiramente, e isso é muito forte, isso é muito forte. Se você quer saber se você realmente recebeu Cristo na sua vida, você não vive em pecado deliberado. Eu não estou dizendo aqui que você não vai falhar, e eu não estou dizendo também que eu não vou falhar. O que eu estou dizendo aqui é falhar e continuar falhando. Isso é ser deliberado. Isso é nós pegarmos, olhar para a cruz e dizer: isso não vale de nada. Não, mas eu nunca falei isso, pastor. Eu peco, eu peço perdão a Deus todo dia, mas eu continuo, eu não consigo me livrar. Você nem tenta, você nem se esforça. Porque não gera incômodo. O pecado tem que gerar incômodo. Deus não é a favor do pecado, ele tem que gerar incômodo nos seus filhos. Nós temos que remoer, nós temos que ter muita dor, sofrimento por pecar.
Senão não faz sentido o sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez que conhecemos a verdade que está em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado. Para que a gente volta para o pecado? Não faz sentido. Se assim fazemos, o que foi que mudou na nossa vida após conhecermos Jesus? O que mudou na nossa vida depois de crer que Ele veio, passou humilhação, foi açoitado, escarnecido, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está aos céus, sentado na direita de Deus Pai, está construindo casa para a gente? Não faz sentido. Não faz sentido algum. De nada adiantou o sacrifício de Cristo. Quando nós observamos o Velho Testamento, a lei, nós vemos profetas enviados a falar com o povo de Deus, a falar com reis. E qual era o principal foco dos profetas? Fala para mim. A maioria deles ia chegar para o povo e dizer: ei, se arrependam dos seus pecados e voltem para os caminhos do Senhor. Ei, acorda. E hoje o que nós temos? O amor de Jesus Cristo. Nós temos algo mais profundo que todos aqueles que viviam pela lei. Nós temos a essência de Deus, o seu Espírito Santo. Agora fala para mim, como agir diferente? Jesus, quando se entregou por nós, a principal razão do sacrifício de Jesus Cristo é nos levar ao arrependimento. A principal razão do sacrifício de Jesus Cristo foi esse: olhar para um justo, ver que ele morreu por vários injustos e dizer: não pode ter sido à toa, não pode ter sido em vão. E o nosso coração tem que se encher de gratidão por esse sacrifício. E a gratidão, ela tem que virar ação. E a ação é dizer não para os nossos desejos. É por isso que a palavra significa conversão. Conversão significa você virar, mudar a rota, direcionar para outro lado. Virar a página. Olha só, essa página foi escrita quando a nossa vida começou a ser escrita sem Cristo. Quando conhecemos Cristo, há uma conversão, olha só, zerou a vida. Conhecer Cristo é zerar a vida, é ter a grande oportunidade de escrever de novo aqui, agora vivendo em comunhão com Jesus Cristo. O Senhor demonstra isso, a conversão na vida de Paulo. E Deus é tão maravilhoso, que nessa mudança de rota de Paulo, Deus inspira Paulo a escrever como foi isso, e como nós devemos entender o que é a conversão para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 ao 17. Isso aqui é conhecer Deus. Nós estamos conhecendo mais a fundo Deus aqui. Você pode ter passado várias vezes por todos esses textos aqui, mas hoje Deus quer dizer o seguinte: eu quero falar, hoje eu quero que me conheçam, a minha essência. 2 Coríntios 5, 14 ao 17 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. O que é constrangir? Nos causa incômodo. O amor de Jesus Cristo causa um incômodo, uma vergonha. Você fica envergonhado em saber que uma pessoa justa morreu por injusto. Você fica sem jeito. Você fica incomodado. E aí ele continua: pois o amor de Cristo nos constrange, nos incomoda,
porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é gratidão pelo sacrifício de Cristo. Isso aqui é dizer não para o nosso eu e dizer sim para Deus todos os dias. De modo que, de agora em diante, olha a conversão, aceitou Cristo, reconheceu o sacrifício de Cristo. De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Nós conhecíamos Cristo de ouvir falar. Nós conhecíamos Cristo de, foi um ser humano. Outros disseram, foi um grande líder. Outros acham que foi um profeta. Portanto, e aí ele conclui, agora nós conhecemos a essência de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Conversão. Uma vez que conhecemos Deus através de Jesus Cristo de uma forma superficial e agora conhecemos na sua essência, nós precisamos mudar. Temos que mudar, dia após dia. Porque agora são coisas novas. Agora tudo mudou. Os nossos olhos verdadeiramente se abriram. As escamas, como de Paulo, caíram. Também as nossas escamas caíram dos olhos, para que nós pudéssemos enxergar. E a pergunta que fica é: o amor de Cristo nos constrange? O amor de Cristo nos incomoda? Lembrar que Ele morreu por nós, deu a sua vida por cada um de nós, sendo Deus, desceu da glória, tinha tudo, para nascer numa manjedoura. Nos constrange, ao ponto de considerarmos dizer não às tentações. Porque o que é a tentação? A tentação é uma proposta. Quando analisamos a vida de Jesus Cristo, Jesus foi tentado de todas as formas. Mas Ele disse não. Ele foi tentado e não pecou. Da mesma forma somos nós. Nós somos tentados. Mas nós podemos dizer não à proposta. Só que o que acontece? Sabe aquele cheirinho de comida quando você está passando assim na rua? Ai, você, poxa, eu estou de dieta. Ai, mas não consigo resistir. Aí você vai, igual aquele desenho animado assim, ó. Nem anda, vai flutuando. Nem pensa. Igual o desenho animado, você vai passando, sente o cheiro e já volta. Não, a gente tem que pegar, sentir o cheiro. Espera aí, vou tomar um copo d'água. Pronto, passou à vontade. É isso que a gente tem que fazer. Porque dizer sim, aí meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, já era. Até você conseguir voltar, é muito mais difícil. Por isso que o pecado, ele é uma presa, ele é uma corrente que amarra a gente. E quando Jesus vem e morre por nós, Ele quebra essa corrente. E volta para ela quem quer. Se torna escravo do pecado de novo, quem quer, Deus não obriga. Mas Ele mostra. E se não está constrangindo o amor de Cristo, nós precisamos rever a nossa decisão. Como disse um pastor, para outro pastor amigo meu, 50% da igreja vai para o inferno, pela probabilidade. Simplesmente, se não estamos dizendo não às tentações, simplesmente esquecemos do amor de Cristo. Nós esquecemos do amor de Cristo. Dizer sim para a tentação é esquecer do sacrifício de Jesus Cristo. É dizer sim para nós mesmos, os nossos maus desejos. Ou pecamos e achamos normal pecar. Não, é normal.
doido, a Bíblia diz que eu sou um pecador, e ai de mim que disser que não sou, porque eu estou mentindo. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que nós temos que reconhecer que somos pecadores para que a gente não peque. Não é para viver pecando, não. É o inverso. Não deturpe as Sagradas Escrituras. Nós temos que reconhecer toda hora que nós somos pecadores. O que Paulo dizia? Fala para mim. Como escravo de Jesus Cristo, dentre os pecadores eu sou o maior deles. Aquilo ali, Paulo estava dizendo, olha, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Nós temos que colocar isso nas nossas mentes. Nós não temos que viver numa zona de conforto, que Deus me ama, então eu posso pecar do jeito que for. Não, não pode. A segunda pergunta é, se estamos em Cristo, somos nova criação? Estamos em Cristo. Eu mudei realmente? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes de conhecer Cristo? Precisamos rever. Se não, show de bola, vamos continuar. Porque ainda temos muitas coisas para sermos transformados. Enquanto estivermos nessa terra, nós seremos tentados e nós seremos transformados. É fato. Todo dia, enquanto estivermos vivos, nós seremos tentados e vamos ter que dizer não, e nós seremos transformados. Para quê? Para que cada vez mais nós possamos atingir a medida de Cristo. Salmos 11:7 diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Olha que maravilha. O que Deus está dizendo para cada um de nós, olha, eu sou justo, eu amo é a justiça, eu amo o que está na minha palavra, eu quero que você faça o que está na minha palavra, seja obediente, viva comigo. Se você fizer isso, ó, você vai me ver. Quem aqui quer ver Deus? Nós veremos Deus como Jesus Cristo, tá? Nós veremos Deus como Jesus Cristo quando chegarmos aos céus. Quem quer ver Jesus Cristo? Todos, gente. Estamos aqui por isso. Mas precisamos ter um caminho de retidão. E para isso é dizer não para a tentação, dizer não para o pecado. Todos os dias. E aceitar a transformação de Deus nas nossas vidas. Que é amar, perdoar. Nós temos que fazer isso, foi o que Jesus fez por nós. Ele nos amou e nos perdoou. E nós temos que fazer a mesma coisa. E amar e perdoar é decisão. Deus não é a favor do pecado. Repita. Deus não é a favor do pecado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Deus. A pessoa do outro lado. Olhe no olho dela, olhe no olho dela. Você tem que olhar no olho dela, a pessoa tem que olhar para você. Isso aí. Olho no olho. Se não entendemos isso, não entendemos o sacrifício de Cristo, que morreu, morte e cruz e se entregou por cada um de nós. Tendo conhecimento do sacrifício de Cristo, é nosso papel valorizar esse sacrifício, é viver com Cristo. Nova criação, nova vida. Isso é conhecer o Senhor. Portanto, Deus nos ama, mas não é a favor do pecado. Amém? Quero agora pedir para você abrir o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vamos para o sétimo fato acerca do nosso Deus, para que possamos conhecê-lo mais. Sétimo. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A gente pode olhar e dizer assim: nossa, o que Jesus quis falar para a gente? Alguns podem dizer: é a maneira como nós conseguimos saber que Jesus está conosco, quando tiverem 2. E quando você estiver sozinho? Não vai estar? Vai ou não vai? Então, não é isso. Esse texto não está dizendo isso para a gente. Não está dizendo que é a maneira de que Deus vai estar entre nós só quando tiverem 2 ou 3. Não. Ele vai estar conosco quando estivermos sozinhos também. O que esse texto quer nos dizer? Esse texto quer mostrar que Deus ama comunhão. Ele ama que as pessoas se reúnam para falar com Ele, para falar do seu amor. Isso é um fato. E é muito importante nós entendermos isso. Ele ama viver em comunhão. Vamos para os fatos, de acordo com as Sagradas Escrituras. Começou lá na criação. Por que Deus fez todo esse mundo? Para colocar Adão e Eva, a fim de se relacionar com eles, ter comunhão com eles. Foi essa a razão. Mas, o que aconteceu no meio do caminho? Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. E a partir daquele momento, o relacionamento com Deus foi quebrado. Essa comunhão foi quebrada. E o homem e a mulher foram separados de Deus. Mas, Deus no seu infinito amor, mas não é a favor do pecado, lembre-se, veio e morreu por nós para trazer novamente a comunhão entre nós e Ele. E a partir do momento em que 2 ou mais estão reunidos em seu nome, a comunhão entre nós e Deus é completa. Isso está acontecendo exatamente agora. O Espírito Santo está fazendo um trabalho na nossa vida que nós não temos ideia. Uma reprogramação até no nosso subconsciente, pelo fato de estarmos reunidos em seu nome. E nós estamos reunidos aqui por quê? Por causa de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje. Agora é a conexão plena entre o corpo de Cristo, a igreja, e a comunhão com o Senhor. Agora imagine como é importante o momento do culto estarmos presencialmente. Por isso que ele é tão importante. Porque essa comunhão só é possível quando 2 ou mais estão reunidos. Essa sim, não tem como ser sozinho. Porque a comunhão, quando nós estamos com Cristo sozinhos, é um tipo de comunhão. Mas quando estamos juntos aos outros irmãos, começa a igreja, o corpo de Cristo a se fortalecer. Por isso que é importante esse momento. Ele é indispensável na nossa vida. Devemos viver em comunhão com o Senhor e uns com os outros, porque isso foi o que Deus planejou para as nossas vidas. Você e eu nascemos para isso. Esse é o grande propósito de estarmos nessa terra. Essa comunhão, ela tem que cada vez mais ser desenvolvida. Por isso que temos que criar laços com Deus e entre nós. Precisamos conhecer mais uns aos outros. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer juntos a Deus e uns aos outros. É isso que vai causar a nossa transformação de vida, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Porque é aqui na igreja, nessa comunhão, que nós conseguimos ensinar, aprender, ouvir, direcionar, ser direcionado. É aqui, não tem outro lugar para fazer isso. É por isso que a comunhão, ela é a chave para a transformação da vida de qualquer pessoa. Vou falar o meu exemplo para você. Logo que eu cheguei aqui na igreja, eu fui uma pessoa que eu gosto muito de estar sozinho, né? Eu gosto de ficar isolado. Eu era assim, né? E quando eu cheguei na igreja,
eu fui muito bem recebido aqui, gente, olha. Eu tenho certeza que você também foi, não, você não estaria aqui. E quando eu fui recebido aqui, no domingo, as pessoas vieram falar comigo, não que eu me achasse, né, o bam, não, mas a maneira como eu fui abordado, eu vi o amor de Deus aqui. E aí as pessoas chegaram: oi, tudo bem, como é que você está, qual o seu nome e tal, foram começando a conversar comigo. Eu achei aquilo legal, eu não achei, como é que eu posso dizer, intrometido, muito, né, inconveniente. Não achei, eu achei super legal, porque a pessoa se preocupou comigo, né? As pessoas, não foi só uma. Aí beleza, aí vi um domingo, vi outro, como vocês sabem, me converti. E aí eu não estava vindo aos sábados para os jovens. E aí certos jovens chegavam: ei, tu devia vir no sábado, cara, é bem legal aqui. A gente se reúne e tal, tem louvor, tem palavra, é muito legal, tem programação e tudo. Eu: tá bom, eu venho. Aí eu vinha de bermuda, porque, gente, olha, eu não suportava usar calça. Até isso Deus trabalhou na minha vida. Eu gostava de usar bermuda. Sempre amei usar bermuda. E eu usava aquelas sandálias de pneu, a coisa mais feia do mundo. Eu não sei como a minha mulher gostou e se sentiu, né, me vendo, dizendo: ah, tem potencial, né? Você vê, o Espírito Santo que fala. Aí eu vinha com umas camisas floridas, as bermudas de surfista quase, tactel, e essa sandália de pneu, né? E quando eu cheguei aqui nos jovens, rapaz, e aí, Leandro, tudo bem? Poxa, legal que tu veio e tal. Aí eu lembro como se fosse hoje: irmão, olha, tu gosta de quê? Rapaz, eu gosto de jogar videogame. Rapaz, eu me amarro jogar videogame. Vamos marcar uma sessão de videogame lá em casa. Vai ter outros jovens com a gente que gostam de jogar, a gente vai lá, bate um papo, conversa. Comunhão. Comunhão. E ali eu comecei. Aí outra vez: não, vamos para o cinema. Bora para o cinema e tal. A gente vai todo mundo para o cinema. Íamos para o cinema. E ali começou. Eu fui criando raízes, eu fui desenvolvendo, fui aprendendo. Depois fui fazer seminário. Depois estudei mais. Fui me firmando, participando das programações. Me batizei. Antes já tinha me batizado, de começar a participar. E vindo, não deixei de vir, vinha todo domingo, entendia que aquilo ali era importante, que ali eu me fortalecia, e eu comecei a vir, não faltava, sábado, domingo vinha, direto. Então, é isso, é comunhão. E se você parar para analisar, isso é plano de Deus. E quando nós não estamos em comunhão, nós não conseguimos conhecer o amor de Deus, porque é na comunhão que a gente conhece. É na comunhão que o amor vai ser demonstrado. E aqui é que nós podemos viver o amor de Deus e levar esse amor para mais pessoas. Foi assim com os apóstolos. O que Jesus fez? Chamou os apóstolos, vieram até ele. E Jesus tinha momentos especiais com eles, porque era a comunhão. Jesus sabia que aquilo ali era importante para que eles mudassem a mentalidade que eles tinham. E ali gerou transformação na vida deles. Jesus, quando chama a ceia, por isso que a ceia é um momento importante, é um momento de estar sentado, alinhando os nossos pensamentos, as nossas convicções, nos preparando para continuarmos firmes no amor de Jesus Cristo. E Jesus, quando fez a ceia, ele estava mostrando para cada um deles: vocês não podem esquecer, eu me sacrifiquei por vocês, vocês têm que fazer isso, façam isso em memória de mim. E essa memória, ela tem que estar viva na nossa mente todos os dias. Foi esse sacrifício que nos uniu. Fale para a pessoa do seu lado: olha, eu estou aqui unido a você pelo sacrifício de Cristo. Diga: esse sacrifício nos uniu. Esse sacrifício nos uniu. Ih, não estou ouvindo não. É no olho. Esse sacrifício nos uniu. Esse sacrifício nos uniu e nos une. Isso.
Salmos 133, 1 ao 3 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Gente, isso aqui, na época, era como se fosse a coisa mais honrosa que existia. Ainda bem que vivemos na graça, porque não gosto de negócio de óleo. Melar com óleo, fica agoniado. Né? Então, vivemos na graça. E como o orvalho do Hermon, aqui já traz para o lado da refrescância, do alívio. Né? O orvalho é um momento que traz muito alívio, muita refrescância, que traz esperança. Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Essa parte final é que fecha tudo. A bênção para sempre. Gente, estar em comunhão é a bênção de Deus para sempre. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que nós estamos vivendo aqui, na igreja, juntos, em comunhão, a introdução, o aperitivo do que vai ser no céu. É isso que Deus está mostrando para a gente. Isso aqui é só um aperitivo. Sabe quando você estava louvando aqui, feliz? No céu vai ser, 1000 vezes melhor. Não que não tenha sido bom, foi maravilhoso o louvor, estava ouvindo lá fora, graças a Deus. Mas vai ser muito melhor. Viver em comunhão é viver o Senhor, por isso que vai ser para sempre. Aqui nós estamos iniciando essa jornada para sempre vivermos unidos ao Senhor. Quando chegarmos na glória, vai ser a eternidade. Nós temos que viver o Senhor agora, aqui na terra também. Deus quer viver conosco esse momento aqui. Ele quer mostrar para os principados, para as potestades, para todos, do mundo espiritual e aqui agora do real, a quem nós servimos e quem amamos. Por livre e espontânea decisão. É por isso que nós devemos ser pacificadores. Jesus deixa bem claro, antes de partir: eu vos deixo a minha paz vos... Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele sabia que os discípulos iam começar a ter umas diferenças, que eles iam começar a ter umas análises diferentes, percepções diferentes, e tínhamos que lembrar: opa, Jesus deixou a paz, então nós precisamos viver em paz. Por mais que sejamos diferentes, por mais que tenhamos cabeças totalmente diferentes, nós temos que ser provedores da paz onde nós estivermos, e principalmente no corpo de Cristo. Machucou o outro, pede perdão. Falhou, reconhece o erro. Isso é viver o amor de Cristo. E se nós não formos pacificadores, não dá para viver em comunhão. A gente se perde pelo caminho, deixa de demonstrar o amor de Cristo, porque não estamos vivendo a paz que Jesus deixou. Tudo nas Sagradas Escrituras é conectado. Nada é deixado livre. Tudo é conhecimento de Deus para que nós possamos conhecê-lo e viver isso. Deus ama a comunhão com Ele e entre nós com Ele também. Mas para isso é preciso que sejamos pacificadores. Porque a partir do momento que nós promovemos a dissensão, que chega: rapaz, tu viu, olha, fulano falou de ti, tu vai deixar? Parece menino de quinta série. Tu vai deixar? Não acontece nos adolescentes não, isso aí, né? Nem nos adultos, né? Quando nós promovemos a dissensão, essa comunhão é quebrada. E nós seremos julgados por quebrar essa comunhão. Nós temos que ter muito cuidado com isso.
Nós temos que promover sempre a união. Jesus morreu para nos unir a Ele e para nos unir uns com os outros. Como é que nós vamos fazer o diferente? Se a gente promove a separação, nós somos inimigos de Deus. Isso é muito sério. É por isso que eu falo aqui. Se alguém chegar para falar mal de alguém para você da igreja, você diz assim, vá resolver sua questão com o irmão. Pior ainda se for líder. Se alguém chegar para você para falar mal de algum líder, você tem que dizer assim, ó, vá lá e procure o líder e vá falar com ele. Vá resolver sua questão com ele. Isso aqui é ser pacificador. Porque se você der ouvido, você já está dando brecha. Já está dando brecha para ser consumido por aquilo ali, ó. Agora imagina, sendo nós inimigos de Deus, promovendo a separação entre as pessoas, o que há de vir para nós? O que nós vamos receber? Imagina remar contra a maré. Remar contra a maré de Jesus Cristo. É loucura, de novo, é insanidade. Não podemos agir assim. Teve algum problema? Vai resolver o problema. Ficou chateado pela maneira que falou? Vai lá e resolve. Ó, meu irmão, fiquei chateado com o jeito que tu falou comigo. Vamos resolver. Precisa resolver isso. Isso é se constranger com o amor de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo, eu não posso viver assim não, com raiva, com rancor, com mágoa. Eu tenho que resolver. Se você vive com mágoa e com rancor, você vive em pecado. Tome muito cuidado. Viver com mágoa e rancor é viver em pecado. Porque você não pediu perdão. Você não liberou perdão. Você não se constrangeu com o amor de Cristo. Se Ele nos perdoou, por que não vamos perdoar? Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A nossa vida é um livro. Uma vez que escrevemos esse livro antes de conhecer Cristo, a partir do momento que conhecemos Cristo, se não vivemos em novidade de vida, jamais seremos pacificadores. E pior, nós seremos julgados pelo que escrevermos aqui depois de recebermos Jesus Cristo. Ou de conhecermos Jesus Cristo. Porque há uma grande diferença entre receber Jesus na vida, de ser conhecedor de que Jesus morreu por você e por mim. É totalmente diferente. Uma coisa é ser convertido, outra coisa é ser convencido. E a pergunta que fica é: o que diremos quando estivermos frente a frente com o Senhor? O que você vai dizer diante dele quando ele abrir o livro e ele começar a falar das nossas atitudes, das nossas ações? O que vamos dizer? Eu tenho plena convicção de uma coisa: não haverá desculpa. Depois de hoje, dessa palavra, não haverá a mínima desculpa. Portanto, cuide.
temos que cuidar todos os dias. Conhecemos mais a Deus agora e precisamos agir. Quando chegarmos diante de Jesus, seremos reconhecidos como os pacificadores ou os separadores? Fazendo o que agrada o Senhor, a comunhão, incentivando a comunhão, ou destruindo essa comunhão, essa união, esse relacionamento? Hoje, o Senhor nos leva a um importante momento de reflexão. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Como temos vivido? Continue de olho fechado e cabeça baixa. Como temos vivido? Reconhecendo verdadeiramente o amor de Cristo, valorizando esse amor, demonstrando esse amor, ou simplesmente esquecendo desse amor, esquecendo desse sacrifício? Porque uma vez que conhecemos esse amor, uma vez que recebemos esse amor, uma vez que valorizamos esse amor, nós vamos dizer não para as tentações. Nós vamos reconhecer que Deus nos ama, porque Ele se entregou por nós. Mas vamos também lembrar que Ele não é a favor do pecado, da falha. Como temos vivido em comunhão com o corpo de Cristo? Temos vivido como pacificadores, aqueles que unem as pessoas, que diz para o outro, exorta o irmão que está chateado com outro irmão: olha, vai lá, resolve a tua questão. Ou não, é isso mesmo, ele é assim, turrão, grosso, ele é assim, não observa as coisas, é desligado. Eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado, eu acho que devia fazer isso, eu acho que devia fazer aquilo. O que é que você tem feito? Vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós, como é que nós estamos? Quando chegar lá no céu, diante de Jesus Cristo, não é o que o outro fez que importa, o livro vai ser aberto. O que importa é o que nós fizemos, o que nós vamos fazer. E hoje Deus quer mais do que nunca que nós o conheçamos na sua essência, para que possamos tomar decisões, para que de uma vez por todas possamos valorizar e viver o seu amor, para que de uma vez por todas sejamos pacificadores e não fuxiqueiros, para que de uma vez por todas possamos chegar diante dele na glória e dizer: Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu vou dar um tempo para você conversar com o Senhor. Pai de toda graça, te louvamos e te agradecemos por mais esse momento contigo, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício de morte na cruz. Te agradecemos, Senhor, por nos amar. Te agradecemos, Senhor, por ter deixado a tua palavra com a tua justiça, para que possamos conhecer a ti e que possamos praticar a tua justiça. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres que têm os caminhos retos, que buscam fazer a tua vontade conforme a tua palavra, que reconhecem o teu amor, demonstram o teu amor, vivem esse amor, dizendo não ao pecado, dizendo não às tentações,
sendo pacificador, unindo, promovendo a comunhão do teu corpo para o louvor da tua glória. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Pai, pelo teu favor. É o que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Hoje vimos a terceira parte da série Conhecendo o Senhor. E aprendemos que Deus nos ama, mas não é a favor dos nossos pecados. Aprendemos também que Deus ama a comunhão conosco e entre nós, junto conosco. Portanto, que nós possamos ser homens e mulheres que, conhecendo o Senhor, pratiquem aquilo e tudo aquilo que está na sua palavra. No nome de Jesus. Deus abençoe.